Vamos para a mensagem de hoje, por favor, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Conhecemos o texto, mas sempre Deus traz algo novo, em nome de Jesus Cristo. Quem achou, fala graças a Deus. Josué capítulo 7 diz: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Transgrediram. Deus havia dado uma ordem. Aqui um pouquinho antes você vê a conquista de Jericó. E Deus tinha dado uma ordem para que não tocassem em algumas coisas que segundo Deus estaria amaldiçoado. E a gente vai ver aqui que teve uma pessoa, Acã, que desobedeceu a Deus, tocando naquilo que era proibido. Irmãos, não tenta ver se você é mais forte do que o pecado. O pastor Jaime sempre prega que o diabo nós enfrentamos. O pecado a gente foge. E a desobediência é um pecado. Deus deu a ordem para Adão de que ele podia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore que estava no meio do jardim. A Eva foi, bateu um papo com a serpente, foi enganada pela serpente e comeu do fruto. E na conversa com o diabo, Deus falou que eu não poderia nem tocar nem comer. O tocar foi acrescido por ela. Deus não tinha falado isso. E ela desobedeceu a Deus. O pecado da desobediência vai gerar frutos ruins. Frutos ruins. E aqui nesse caso, a Bíblia Sagrada diz que os filhos de Israel prevaricaram no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai é a cidade, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, investigaram. Irmãos, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. A gente precisa conhecer o nosso inimigo. E às vezes a gente, por não conhecer, e muita gente, não, mas não é assim, desse jeito que o pastor fala, né? Esse negócio de demônio, esse negócio de macumba, de feitiço, isso não é bem desse jeito não, é exagero, cuidado, irmãos. A gente precisa estar revestido da armadura de Deus, para que a gente possa resistir o dia mau, o dia difícil. E todos nós que vivemos debaixo desse céu, teremos momentos de luta, de dificuldade. E você não pode ignorar a ação do demônio. Tudo que mata, rouba e destrói é do diabo. Você não pode ignorar que ele está aí fora matando, roubando e destruindo a vida das pessoas. Basta você, hoje, com a internet, você ver vídeos de morte, de gente matando gente, de acidentes, de destruição. Aquilo é a ação do demônio, é a força do diabo. Por isso que, quando a gente está numa batalha espiritual, é bom até que se descubra o que é, para você se levantar contra aquele mal com propriedade, com sabedoria. Agora eu sei que é você, demônio. Então não é para assustar você, como eu ouvi agora uma irmãzinha dizendo que na hora que o médico disse que ela estava com tumor no pulmão,
Ela disse, não, mas Jesus já me curou. Jesus já me curou. E foi para a batalha, foi para a oração, foi para a busca, foi para o envolvimento com Deus. E venceu mais uma batalha. Ela teve 2 cânceres e venceu os 2. Você tem que conhecer o seu inimigo. Ah, conheço, pastor, ele é forte. Mas quando você conhece o seu inimigo, você conhece muito mais o seu Deus, a quem você serve. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lembra quando ele apareceu lá para Abrão? Ó Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, o Josué falou assim, ó, vai lá, observa. Vai lá, investiga, observa secretamente os nossos inimigos, o povo de Ai. E o nome é tão insignificante quanto o número do exército que eles tinham. Era muito pequeno. Não era um exército poderoso, até porque a cidade era muito pequena. Então, quando eles foram lá, versículo 3, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Primeiro de tudo, eles tomaram uma decisão sem consultar o Deus Todo-Poderoso. Coisa que muitos de nós fazemos. Tomamos decisões na nossa vida, sem primeiro sequer apresentar a Deus, falando, meu Deus, é isso que o Senhor quer? Meu Deus, como é que o Senhor quer que a gente faça? A gente vai lá como? De que forma eu me apresento? De que forma eu me posiciono diante dessa situação? Que eu não sei o que fazer, Jesus, me ajuda, fala comigo. Eles investigaram a Ai, viu que era uma cidade pequena, viu que o exército era tão insignificante quanto o nome, e decidiram por si só levar 2.000, 3.000 homens, que eram suficientes. Olhando naturalmente, era suficiente. Mas é aquilo que Deus quer? Porque se você pegar, vamos supor, vamos falar do Gideão, que a gente vem falando aqui esses dias, num propósito que a gente está aqui na nossa igreja, no Meier. Deus está levantando 300 escolhidos por Ele. A gente sabe que eram 32 mil homens que tinha. E foi reduzido para 300. Se você pegar aqui, o exército é inferior. 2.000, 3.000 homens, naturalmente, seria suficiente. Só que se você pegar no capítulo 8, você vai ver que eles foram depois com 32.000 homens. Vai entender a cabeça de Deus. Que para vencer os midianitas, 300 foi suficiente. E agora para vencer aqui o povo de Ai, que era um número inferior comparado aos midianitas. Os midianitas pareciam um enxame de gafanhoto. Era um exército poderoso. Com 300 para Deus falou, dá, funciona. Aqui o exército era pequeno. E depois, você vai ver no capítulo 8, pode ver depois no capítulo 8, foram com 32.000 homens. A direção é de Deus, irmãos. A direção não é minha, não é sua. Os discípulos passaram a noite pescando, não pegaram absolutamente nada. E olha que estamos falando de pescadores, não está falando de Josias indo pescar, que eu não sei pescar. Se você botar um anzol na minha mão, eu vou encher a barriga do peixe. Vou fazer ele sair de lá jantado e almoçado, almoçado e jantado. Não sei pescar. Eu estou falando de profissionais que entendem do que é pescaria. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Passaram a noite toda e não pegaram nada. Voltam para a praia, se deparam com Jesus. Jesus então dá uma ordem para que eles lancem novamente a rede. Aí Simão Pedro diz, Senhor, fizemos exatamente isso a noite toda e nada apanhamos. Só que sobre a sua palavra lançaremos a rede.
Agora a orientação vem de Deus, e por muitas vezes a orientação de Deus é fazer aquilo que eu já estava fazendo, só que eu fazia por mim mesmo, e não pela orientação dada pelo Espírito de Deus. Sem mim nada podereis fazer. Senhor, fizemos isso aí, exatamente, igualzinho o Senhor está falando, mas sobre a sua palavra, sobre o que o Senhor está orientando, vamos fazer de novo. Foram, e a Bíblia diz que o barco quase que virava de tanto peixe. Irmãos, nunca tome a decisão por si só. A Bíblia diz, Jeremias 17, versículos 5 e 6, na NBV, por favor, na tradução Nova Bíblia Viva, diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Coitado dessa pessoa. E alguns de nós estamos assim. Fechamos o negócio, nem falamos com Deus. Irmãos, a gente hoje vive da fé. Vive de depender de Deus. Não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Senhor, não é mais o que eu quero, é o que tu queres. Então eles fizeram o quê? Voltando aqui no versículo 3. Eles simplesmente agiram sem a orientação de Deus. Chegaram à conclusão que 2.000, 3.000 homens seria suficiente. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Versículo 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Olha a vergonha aí. Maldito o homem que confia no próprio homem, que confia na própria força. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. E os homens de Ai, 5, feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água, amedrontados, apavorados. Quantos homens? 36 foram mortos. Por um problema que aparentemente é insignificante. Irmãos, não trata esse problema aí como qualquer coisa. Usa o poder de Deus. Mas é uma dorzinha de cabeça. Mata agora, destrói agora em nome de Cristo Jesus. Vai com tudo, vai com força. É um sintomazinho, se revolte. A Bíblia diz: não vos conformeis. Que te chamem de fanático, de louco, do que quiser. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deixa eu chamar de louco, de maluco, é um espirro, é uma unha encravada. Ô diabo, você vai pegar o seu mal na minha unha e vai para o inferno. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu não sei, irmãos. O rei Asa morreu com uma doença, uma enfermidade no pé. Então não brinque, irmãos. Que seja um fanático pelo mundo dito aí. O mundo pode dizer o que for. E para você tudo é demônio, irmãos. Não brinca com seu inimigo. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele vem, traz uma enfermidade, porque toda a normalidade não é de Deus. Pode ser o que for, uma dorzinha, um mal que seja, uma coceira, irmãos, seja o que for. É fanático, já está exagerando, irmãos.
Eles olharam para o povo de Ai, falou, isso aí? Isso aí é porcaria, vamos com 2.000 homens, 3.000 homens, a gente resolve isso aí. 36 foram mortos, do povo de Deus. E aquele povinho insignificante venceu. É uma dorzinha de cabeça. É uma discussãozinha que começa dentro de casa. É uma brincadeirinha, né? De pegar o filhinho e colocar um pouquinho de cervejinha na boca da criança. Você já deve ter visto isso acontecer. Aí a criança faz careta, todo mundo ri. Mas pode ser uma porta aberta para o diabo entrar. Então tem que fechar. Tem que fechar. Se você pegar o capítulo 10, como eu falei, eles foram com 32.000 homens, foram com tudo. E destruiu a cidade de Ai. Temos que usar a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo para tudo na nossa vida, irmãos. Para tudo na nossa vida. Versículo 6. Versículo 6. Então Josué rasgou. Antes deixa eu só voltar ao versículo 5 aqui. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta da Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aí fica assustado. Parecia que não era nada. Parecia que não ia dar nada, era tão pequeno, é tão insignificante, e causou esse estrago todo. Maldito o homem. Assim, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Dá um pulinho em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Se conhecemos essa passagem, versículo 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É essa tensão que a palavra de Deus precisa de mim, de você. Não é eu tentar fazer tudo do meu jeito, sem precisar de Jesus, é depender dele. Não, eu vou fazer, eu não preciso de ninguém, até a hora que você percebe que não consegue, e vai falar: Jesus, me ajuda. Por que você não precisou da ajuda dele antes? Porque você não entendeu que quando ele está na sua casa, é para lhe ensinar. Quando ele está aqui nesse momento, é para ensinar você. Abra o coração, abre o seu entendimento para Deus, preste atenção na palavra, em o nome de Cristo Jesus. A fé vai surgir nessa hora, em o nome de Cristo Jesus. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, sinal de humilhação. A Bíblia diz, Mateus 23, versículo 12. Mateus capítulo 23, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Reconheça, irmãos, que Deus é bom, Deus é amor, e se a coisa não foi, tem alguma coisa errada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É hora de parar de falar: Jesus, me mostra a minha fraqueza, me mostra o meu erro, e Deus vai mostrar. Segundo, 1 Crônicas 7,14. 1 Crônicas 7,14. Aliás, é o 2 Crônicas 7,14. Perdão, desculpa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então
Quem está ouvindo falar graças a Deus? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que você está esperando? Se humilhar é você reconhecer a sua fraqueza, é reconhecer a sua dependência total e completa de Deus. Nada sou sem o Senhor. Jesus, eis-me aqui, meu Deus, me ajuda. Aquele pai que trouxe o filho, que uma hora era jogado no fogo, jogado na água, ele pediu: Jesus, ajuda a minha incredulidade, me ajuda, eu não creio, eu não creio como deveria crer, me ajuda a crer como o Senhor quer que eu creia, porque Deus Ele faz, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, Ele é o mesmo Deus, mas em alguns de nós Ele não está fazendo. Está na hora de nos humilharmos, porque se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor, nos convertermos dos maus caminhos, Ele ouve, perdoa, sara, Ele tira os pecados, em nome de Cristo Jesus. 1 de Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Deus. Então o que o Josué está fazendo aqui? Ele está fazendo isso. É na luz da palavra de Deus que tudo vai se clarear. Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, a solução, a resposta, você vê na luz da palavra. Coloque-se lá na luz de Deus, na palavra de Deus, porque na luz aparece solução, aparece a direção que Deus quer nos conduzir para levar-nos até a bênção dele, em nome de Cristo Jesus. Mas tem que ser na luz. E é como você se coloca na presença de Deus. Às vezes a pessoa está deixando de ir na presença de Deus porque ela sabe, no fundo ela sabe onde é que está o erro. No fundo ela sabe que tem falhado. Não tenha medo, irmãos, vá a Deus, se humilhe. Versículo 7. Aí o Josué começa a falar, e disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Para aí. Você está vendo como às vezes a gente entra na presença de Deus? A gente muitas vezes, passando por lutas, dificuldades, entramos na presença de Deus acusando Deus, ou responsabilizando Deus, quase que culpando Deus, porque está acontecendo comigo. Ô Senhor, olha o que ele falou, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão? Por que o Senhor deixou? Para chegar aqui e passar por essa vergonha? Que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Que vão falar do Senhor? Olha que coisa feia, Jesus, seu nome que vai ser sujo. Por que está acontecendo? Ele não sabe de nada. Mais uma vez eu preguei isso aqui, e só para relembrar você. Irmãos, vá à presença de Deus, nem que seja para falar besteira,
porque é na luz que veremos a luz. Lembra do Ezequias, capítulo 38 de Isaías? Isaías 38, vamos relembrar? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, olha a oração, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ponto. E chorou Ezequias muitíssimo. Você vê, o cara recebe uma sentença, descobre uma situação, uma doença, e fica depois com orgulho batendo no peito de que ele é o tal. Chamou Deus de esquecido. Lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade com coração perfeito e fiz o que era reto. Ali, na oração, na luz, tudo fica claro. Na luz, a luz. Na oração ele disse: andei. Lembra-te, peço-te, de que andei. E mais um pouquinho ele disse: coração perfeito, e fiz o que era reto. Tudo no passado. Tudo no passado. Se tivesse tudo no presente, ele falaria: Senhor, lembra-te de que ando diante de ti, em verdade com coração perfeito, e faço o que é reto aos teus olhos. É diferente? É diferente ou não é? É diferente. Agora o Josué está do mesmo jeito, colocando Deus como culpado do fracasso, como culpado da minha derrota, do meu problema. Aí Deus então começa a responder no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Para de palhaçada aí, ô Josué. Que bobeira é essa? Que palavreado é esse? Me culpando? Você não sabe de nada, rapaz. Que isso? Levanta-te. Irmãos, se tem alguma coisa errada, está acontecendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou se estamos passando por luta, não por causa de pecado. Até isso a gente tem que entender, na luz da palavra de Deus, e não culpar Deus ou qualquer pessoa. Fala: não, Jesus, eu vou me aproximar mais de ti, eu vou me envolver mais contigo, eu vou me aproximar mais da tua palavra, em o nome de Cristo Jesus. Se não tiver nenhuma acusação, como o próprio missionário conta, do resfriado dele, que ele pedia perdão para o pecado que ele nem fez, mas não era pecado ali, era entendimento, e o meu povo sofre porque falta entendimento. Mas é na luz que é na luz de Deus que você vai ter o entendimento da palavra. Foi lendo o livro O Nome de Jesus que ele viu na palavra o que tinha que fazer. É isso. E o nosso problema é esse: a gente está tão longe de Deus que Deus não está podendo dar a instrução na palavra, porque você não está buscando. Para ele dizer: é por aqui, vai por aqui, é aqui que está o segredo, faça isso e tudo vai acontecer, sem pecado. O missionário falava, ele pedia perdão por pecados que ele não tinha cometido, mas não era pecado. No caso dele não era, talvez no seu também não seja pecado, seja conhecimento, mas você só vai ter essa luz, na luz. Quem está entendendo falar graças a Deus? É na luz da palavra de Deus. Levanta-te. A Ana, ela só teve a vida mudada quando se levantou e foi buscar a Deus. Busque a Deus, irmãos. Para de preguiça. Trabalha igual um condenado. O dia que vai para vir para a igreja, você não vem. Está cansadinho demais. Aí quer que Deus faça tudo? Levanta-te. Faz alguma coisa. Você quer tudo de mão beijada na boquinha? Levanta-te. Israel pecou. Qual é o seu pecado, irmãos? Você acha que pecado é só prostituição?
Você acha que pecado é só roubar? Pecado é prevaricar, é você transgredir, desobedecer. O dia que é para estar na batalha, você fica em casa. Estou falando com todo mundo, irmão. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí começa a ficar ruim, começa a buscar a Deus, miserável. Aí começa a buscar a Deus, aí começa a encostar Deus na parede, porque quer uma solução. Aí Deus vai, abençoa, some de novo. Por isso que a Bíblia fala que é bom estar numa casa onde tem luto, do que numa casa com festa. No luto todo mundo ouve. Todo mundo está sensível, baixa a cabeça. Na festa, irmão, está tudo bem, não quer nem ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho pedido a Deus, irmãos, para levantar um povo forte. Eu não quero 32 mil pessoas. Eu quero um povo forte. Um povo que sirva a Deus com alegria. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é Senhor. É por isso que eu quero um povo que sirva a Deus. Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Você quer saber, ô Josué? Já que você chegou aqui na minha presença, ainda bem que você chegou, porque aqui a gente põe pratos limpos. Você está aí com mimimi, chorando aí. Sabe por que está assim? Porque tem erro aí. Tem pecado no meio de vocês. Volto a dizer que pecado não é só prostituir. Pecado não é só roubar, matar. Não é só mentir. É você desobedecer uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Aí é você com Deus. Aí examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Aí cada um se examine e veja em que momento da sua vida, no que você está desobedecendo a Deus. Havia um negocinho assim. Se fizer aquilo, tudo muda na sua vida. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Eu já fiz um monte de coisa. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Não tem como, não dá para vencer se tem coisa errada. Você vai ver que ele vai dizer, tira o anátema para que você possa ter a bênção. Tira o pecado, passe a obedecer, passa a fazer aquilo que Deus manda você fazer. Para de preguiça, vem buscar Deus, vem se envolver com Deus. Há uma semana eu fui lá em São Paulo, feriado. A igreja entupida. Passamos 3 horas orando. 3 horas em pé. Nenhum momento a igreja sentou. 3 horas em pé. Passou as 3 horas que ninguém nem sentiu. Aí a gente quer fazer o quê? Não, aí feriado, pastor, eu não sou de ferro. Eu não sou de ferro, eu tenho que dar uma descansada. São essas coisinhas que mudam muito na vida da pessoa. É esse valor que se dá a Deus que faz a vida dela ser diferente das demais. Continuando. Levanta-te, versículo 13. Santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Não fica chateado de eu repetir isso toda hora. O anátema aqui não é só
prostituição, não é só pornografia, não é só uma mentira que você contou, é toda a desobediência à palavra de Deus. Toda a desobediência. Ontem eu estava assistindo os jovens lá de São Paulo. Aí tinha ele da onde Jesus? O rapaz que pregava lá Paquistão. Acho que é do Paquistão ele. Ele estava pregando e o pastor Alain estava fazendo a interpretação, interpretando o idioma dele. E ele contou um testemunho da mãe dele, que estava doente. Que foi um pastor, 2 pastores, 3 pastores foram lá para fazer a oração, fez a oração e passaram um tempo orando. E não aconteceu nada. E o pai dele não era incrédulo, o pai dele era incrédulo. Mandou eles embora dizendo, vocês não são homens de Deus, podem ir embora. E não precisa mais voltar aqui. Falou que no outro dia voltaram 10 pastores. E passaram um tempo orando. E mais uma vez o pai falou grosso desse jeito, vocês não são homens de Deus. E o pastor então, um dos pastores que estava lá, falou assim, se você não aceitar Jesus, sua mulher não vai ficar curada. Ué, mas por que se ela que está doente? Mas você é o cabeça da sua casa. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu aceitou Jesus, foi salvo ele e a casa dele. Hoje ele é um pastor lá, está arrebentando lá no Paquistão. Deus está usando ele a beça, irmãos. Mostrou vídeos dele com a igreja lotada, batizando vidas, abençoando pessoas, construindo a igreja, abençoando o povo dele, em nome de Cristo. Ele aceitou Jesus, a mulher foi curada e ele começou a fazer a obra de Deus. Isso é desobediência. Deus está falando o tempo todo com ele e a pessoa não presta atenção naquilo que Deus está falando. Deus não pode operar. Deus não pode operar. Está aqui, se vocês não tirarem o anátema no meio de vós, vocês não vão suster-vos diante dos inimigos. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deixaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e os seus bois e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no até o vale de Acor. E disse Josué, por que nos turbaste? Quer dizer, por causa de todo mundo sofre. Por causa de um erro nosso, pode a nossa casa sofrer. E o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou
do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acora, até o dia de hoje. Aí você fala assim, ué pastor, poxa, mas ele confessou. Não, ele foi obrigado a confessar. Ele não procurou ninguém. Eu aprendi isso com o pastor Jaime. Às vezes acontece no meio do ministério, na igreja, de ter erro, de ter pastor que não está bem, que está no pecado. E quantas vezes eu vi o pastor Jaime falar assim, olha, se você me procurar, eu vou conversar com você, mas se eu descobrir, você está fora do ministério. E por muitas vezes a pessoa não vai confessar. Aí descobre, aí quando você coloca diante da pessoa, olha só, isso aqui me mostraram, aí tem imagem, tem tudo. A pessoa mentia, desmentia, quando vê a imagem, fala, realmente eu fiz. Ué, por que não falou antes? A mesma coisa aqui. É a mesma coisa lá, o que foi atrás lá para pegar o despojo lá, o Gease, né? A mesma coisa foi o Gease. O homem de Deus falou assim, ó, você foi aonde? Porque meu espírito estava com você. Não, não foi lugar nenhum. Ele foi lá pegar o despojo lá, pegar o que não era dele. Ele teve a oportunidade de falar ali, eu desobedeci o senhor. Eu fui lá e peguei o presente no lugar do senhor e inventei uma mentira. Seria perdoado. E foi o caso do Acã. Irmãos, a oportunidade é agora. Esse é o momento que Deus está nos dando para nos livrar do pecado, do nosso erro, em o nome de Cristo Jesus. Com 3.000 homens, eles não conseguiram vencer um povo michuruca, insignificante. No capítulo 8, eles foram com 32.000 homens. Aí no versículo 24 do capítulo 8, e sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo no deserto, onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a puseram a fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não tirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Irmãos, que Deus fale mais no seu coração, que Deus ele abra os nossos olhos. Deus foi muito forte aqui no que ele falou para muita gente aqui. E com Deus ninguém brinca, ninguém zomba, ninguém escarnece de Deus. Pensa bem no quanto você tem perdido por não estar buscando de Deus. Uma vez o missionário falou, Josias, já tinha me formado na faculdade, ele falou assim, você reconhece que você perdeu muito por não ter estudado? Eu falei, reconheço, missionário. Então eu mudo a situação. Você perde muito quando deixa de buscar de Deus e aprender da palavra de Deus. E a gente está aqui, irmãos, pedindo a Deus sempre uma palavra para poder chegar aqui e dar para você, e você às vezes não está. Levanta-te. Tem erro, tem pecado, tem coisas, tem desobediência, tem coisa errada aí na nossa vida, que tem que ser tirada em nome de Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor falou, como sempre fala, como sempre fala. Obrigado, Espírito Santo de Deus, mais uma vez. Obrigado, meu Deus. A tua palavra, meu Deus, ela é viva, ela é eficaz. O Josué quase que culpou o Senhor por toda a situação, por todo o transtorno, pela derrota. O que vão dizer do Senhor? O que vão dizer do teu santo, do teu grande nome? E o Senhor vai ouvindo às vezes cada oração que nós fazemos. O Senhor vai ouvindo algumas coisas que a gente fala. O Senhor só vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Até a hora que o Senhor diz, levanta-te.
Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Você está falando assim comigo? Tem erro aí no meio de vocês? Vocês querem que eu abençoe vocês assim desse jeito? Tira o anátema, tira o pecado, tira o que é errado da sua vida, porque se você não tirar, você não vai subsistir. Ora a Deus, irmão, você tinha que estar orando agora, está falando com Deus em nome de Cristo Jesus. Você tinha que estar falando com Deus, falando: Jesus, me ajuda, misericórdia da minha vida, misericórdia de mim, que por muitas vezes até culpa o Senhor por estar passando por problemas. Levanta-te. Tem pecado no meio de nós, tem coisa errada, e como eu falei e friso aqui, quando eu digo que tem pecado no nosso meio, não é pecado de prostituição, talvez, tomara que não tenha, de roubo, tomara que não tenha, mas muitas vezes é o pecado de não fazer aquilo que Deus mandou fazer, e isso é pecado. Deus está dizendo: você não vai poder subsistir diante de uma luta, você não vai conseguir vencer diante de uma dificuldade que surgir na sua vida, você não vai conseguir, tem que tirar isso. É igual aquele caso que o pastor já me conta, de uma mulher que tinha uma dor no ombro, mas estava brigado com a nora dela, e não entendia porque não ficava curada, porque ela ia na igreja, ouvia as mensagens, fazia as orações e continuava do mesmo jeito. Mas um dia o pastor já me deu uma mensagem que falava que tinha que perdoar. É isso que acontece, as pessoas às vezes não querem obedecer essa parte. Quando ela entendeu, ela disse: meu Deus, eu perdoo a minha nora, me perdoa, assim como eu perdoo a minha nora. E ela falou que foi como se uma mão tocasse no ombro dela e a dor desapareceu. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Peça ajuda a Deus, fala: Jesus, me ajuda a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus, te louvamos, Pai. Aleluia, Jesus. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser